Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. Na aula passada, no vídeo passado, a gente já fez a parte do repositório. Algumas coisas a gente ainda vai implementar lá, vai declarar, melhor dizendo, né, que a implementação é em tempo de execução, mas agora nós temos que fazer a camada service. Essa camada service são as regras de negócio, tá? Aqui, se nós fôssemos fazer um sistema respeitando todos os princípios SOLID, a gente também ia ter uma interface e uma implementação. Mas nesse primeiro momento nós vamos fazer uma classe direta, uma classe para gerenciar as regras de negócio da nossa entidade user. É o que nós vamos fazer aqui, tá, pessoal? Então vamos voltar lá para o nosso projeto, vou fechar aqui. Então o que é? Dá um save, né? Vou vir aqui no API Sample, vou dar um botão direito, New, e vou criar uma classe propriamente dito que vai ter a implementação da nossa regra de negócio. Então, o pacote aqui a gente pode criar um subpackage chamado Services, no plural, e aqui, como vai ser as regras de negócio referente à entidade User, nós vamos ter a User Service. Então, fica bem dividido, né? A parte repositório e User Repository, toda a parte de regra de negócio aqui dentro. Primeira questão, a gente vai mapear esse cara aqui com uma annotation @services, dá um contraespaço, lá do nosso Spring Framework. Por quê? Porque nós não vamos instanciar objetos desse cara, nós vamos entregar essa responsabilidade para o Spring. Ele vai ser responsável. Isso aqui vai se tornar um bin, um recurso do Spring. Quando eu precisar de um user service, quando eu precisar de uma regra de negócio do user, o Spring, perdão, vai ser responsável por fazer essa injeção, tá? Lembra que eu falei que as camadas, elas dependem, as camadas de mais alto nível dependem das camadas de baixo. Então, a mesma coisa aqui. Essa camada service depende da camada de repository. Ou seja, o user service vai depender de uma implementação do user repository. Então, eu posso fazer uma declaração aqui, ó, private final. É uma boa recomendação, é uma boa prática sempre utilizar final para esses tipos de dependências, para que ela não sofra nenhuma alteração, não corra o risco dela sofrer alguma alteração durante a execução do programa. Então, a gente define ela como uma constante. É uma constante que vai ser do tipo user repository. Posso importar aqui e eu vou chamar ela de repository somente, certo? Como ela é uma final e ela está aqui, se eu fizer um new aqui, por exemplo, fazer assim, ó, new, porque ela é uma interface, e tentar instanciar esse cara, eu vou ter que implementar todos os métodos, ó. Ele está me pedindo para mim implementar todos os métodos que tem no repositório. Só que eu não vou implementar isso, né? Eu não vou fazer essa implementação. Então, eu quero jogar essa responsabilidade para o Spring. O Spring vai fazer isso. E eu vou pedir somente para ele fazer o que a gente chama de injeção de dependência aqui dentro, tá? Tem duas maneiras de fazer a injeção de dependência. Uma delas seria com @outwired. Daí não pode usar uma variável final, outwired. Essa daqui poderia ser, mas daí não pode usar o final. E o mais recomendado, na maioria dos casos, é utilizar a inicialização via método construtor. Então, tu pode vir aqui nessa opção aqui embaixo que ele já dá, ó, ele vai dizer, ele vai ter aqui em algum lugar, ele está dando por causa do outro erro, tá? Mas vamos fazer do modo mais tradicional, então. Você vai clicar com o botão direito, vai procurar lá a opção Source, né? Source, Generate Constructor Using Fields. E daí ele já vem selecionado e generate. Então, dessa maneira, como eu disse que o user service vai ser instanciado pelo service, eu jogo a responsabilidade para quem fazer isso aqui, injetar esse cara para o nosso Spring. Durante as aulas eu vou explicar melhor, né, sobre esses conceitos, sobre toda essa parte de injeção de dependência, mas por enquanto o que vocês precisam saber é que aqui vai ser injetado um objeto de uma implementação desta nossa interface aqui dentro. E daí aqui eu posso criar os métodos que eu quiser. Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro método aqui, que vai ser o método de salvar, né? Então eu vou criar aqui um método public, por padrão, tá, pessoal? É uma boa prática, não é uma boa prática, mas é meio padrão. O sistema, sempre quando tu salva um objeto, tu retorna o mesmo objeto com as alterações que ele pode ter sofrido, né? Então, quando tu vai salvar um user, tu vai devolver o user. Então, eu vou dar aqui public, perdão, é um método que vai retornar um user enter. E o nome do método save. O que ele vai receber como entrada? Um user enter.
um novo usuário, user, certo? E aqui eu vou fazer os métodos que são precisos, tá? Eu já posso botar o return, então aqui, pessoal, o repositório, lembra que essa interface, ela estende o JPA repository, que por sua vez tem toda a parte do CRUD. Então, se eu fizer aqui, ó, repository.save, vocês vão ver que já tem um método lá do CRUD repository que recebe uma entidade e retorna esta entidade, certo? Então aqui a gente vai fazer isso aí. A gente vai fazer return repository.save e vai passar o user aqui. Só essa parte aqui já vai funcionar, certo? Ele já vai chamar o nosso repositório e já vai salvar no banco de dados, certo? Para nós fazer esse teste aqui, para a gente ver isso aqui funcionando na prática, o que que a gente vai fazer aqui, tá? Só para prática, só para teste, tá, galera? Então, eu vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou vir aqui no nosso API Sample, eu vou abrir, vou criar uma nova controladora aqui. Então, vou vir aqui, já vou criar a nossa controladora do user, tá? Vou dar um botão direito, New, com Class, dentro do Package Controllers, cuida isso daí, e vou criar a nossa User Controller, tá? Esse aqui vai ser só para o nosso teste aqui, tá, galera? Só para o nosso teste aqui. Então, vou botar User Controller. Eu vou dizer, mapear que ela é uma REST Controller. Eu vou colocar um mapeamento aqui de URL. Eu vou chamar de WS/WS. Depois vocês vão entender por causa da autenticação e tudo mais, né? E teste. Vamos fazer assim, ó. Teste user, tá? Bem simples, bem simples. Vai ser uma, eu vou ter o endpoint vai ser /ws/test_user. E eu vou criar um mapeamento aqui também simplíssimo, simplíssimo, um @get aqui, mapping, e vou criar um método simples também aqui, public, que vai retornar um response entity, que vai ter uma string aqui dentro, ou melhor, um user entity. Já vou retornar um user entity. E eu vou fazer aqui get test. Sempre presta atenção aqui para criar camel case, né? Ele não vai receber nada como parâmetro de entrada. E agora que vem a jogada da moeda, tá, pessoal? Primeira coisa, tá, galera? Nós vamos criar um novo usuário aqui. Então, vou criar aqui user entity, user igual a new user entry, beleza? Daí você tá alguns dados, user.set name teste de user, ou melhor, user de teste, melhor, né? User.set e-mail, eu vou botar aqui um teste@teste.com. Então, esse cara aqui vai ser para teste, mas o modo como seria para testar um software é diferente, tá, galera? Aqui é só para nós fazer uma brincadeira ali. A gente não vai usar teste unitário para não bagunçar a nossa cabecinha, né? User.set_password. Vou botar aqui password. Vou botar aqui p, arroba, cifrão, URL, né? Password. User.setType. Vamos botar aqui type user. Não, é user type, né? Nosso enum usertype.com, certo? Bom, beleza, lembra? Voltamos à nossa camada. Estou na controle, eu preciso da camada service. Então, eu vou ter que criar uma dependência aqui. Mesma coisa que eu fiz lá na service. Private, final, user service, service. Então, eu vou precisar uma implementação da service para mim poder chamar. Então, vou dar um botão direito aqui. Source, generate constructor, using fields, generate. Criamos o nosso método construtor aqui.
E agora falta nós chamar esse cara. E daí eu vou dar aqui um service.save user. E daí eu posso dar um return response entity e posso dar um OK aqui. Não é o ideal dar um OK, mas para esse caso vai ser o nosso OK, né? Passando o nosso user. Beleza? Então aqui vai ser bem simples, tá, galera? Vamos lá, vamos ver o que nós estamos fazendo aqui, ó. Deixa eu abrir o repository aqui também. Quando iniciar a aplicação, pessoal, o Spring vai criar um proxy, vai criar uma implementação desse user repository, ele vai criar um objeto desse user service, ele vai gerenciar isso aqui, e na controladora ele também vai criar um objeto. Só que quando criar o objeto do user control, ele vai ter que injetar um objeto do serviço. Para ele criar um objeto do serviço, ele vai ter que injetar uma implementação desse repositório, certo? Então vamos dar um Ctrl M aqui. Eu vou botar um breakpoint nesta linha aqui, exatamente nesta, ou melhor, na linha de baixo aqui, antes dele chamar o save. E vou mandar iniciar no modo debug, certo? Ele vai iniciar. Fez a conexão com o banco de dados, não vai criar a tabela, porque já tem a tabela criada, né? Perfeito. Agora a gente pode fazer um teste para esse endpoint WS Test User como verbo HTTP GET. Então vou vir no meu post, vou criar uma nova requisição aqui. HTTP localhost, né? Opa. Barra WS barra test user. E o método é get, né? Método get. Vamos ver o que ele vai acontecer. Como eu coloquei um breakpoint, ele parou a minha execução. Ele pede para trocar, eu vou botar aqui, eu quero trocar a perspectiva, né? Caiu aqui. Esses caras eu posso minimizar, que eu não quero eles, certo? Vamos ver, opa, não é esse cara que eu não quero, eu preciso desses caras aqui. Aqui, variables, tá aqui do ladinho. Eu não preciso é esses aqui, eu posso jogar mais para cá. Beleza, vamos ajeitar esse cara. Ó, nós estamos aqui a execução na controladora. Então o this aqui ó, é um user control. Quem que instanciou um objeto dessa classe? Foi o nosso Spring. Quando ele criou esse objeto, ele teve que injetar aqui, via método construtor, ele teve que adicionar um objeto user service. Então, se nós olhar aqui dentro do this, tem o service com uma implementação, um objeto do user service. Lá dentro do user service, quando ele foi criar esse objeto, ele também teve que colocar um repository. Se tu olhar o repository aqui, não é um user repository, porque o user repository é o quê? É uma interface. Esse repository que está aqui especificamente, ele ó, é um Simple JPA repository, ou mais propriamente dito, ele é um proxy, onde ele vai ter várias outras coisas, JDK dinâmico, vai ter várias outras informações que o Spring mesmo injeta, certo? Então, nesse momento, quando a gente for salvar aqui, ó, quando ele chamar esse método save vai ser invocado aqui dentro, e esse vai invocar o save do repository, certo? Da onde veio o save? Lá do JPA repository. Então agora eu vou dar um F8 aqui para continuar a execução. Ó, se tu olhar aqui no terminal, no console, você vai ver todas as informações bem certinho. Insert into, tb user, e-mail, name, password, type e o ID. Vamos ver o que ele retornou lá para nós? Retornou um objeto completo, inclusive com o nosso UUID. Se nós formos para o pgadmin e vier aqui na tabela tbuser e for na opção View Edit House, Edit Data, melhor, mostrar as linhas, obrigatoriamente nós teremos nosso usuário aqui dentro, pessoal. Nosso usuário. Está aqui ele, ó. Tá tudo certinho. Tudo certinho. Claro que essa senha aqui vai ser depois criptografada, vai ser criado um hash, mas está o nosso usuário criado. Certo, pessoal? Então, aqui fica um bom exemplo aí do que a gente está fazendo aí nos vídeos, certo? Vamos minimizar.
Então agora vamos continuar com a nossa execução. Eu vou dar um stop aqui na execução do software, vamos continuar com o nosso desenvolvimento, perdão, e às vezes eu me perco nas palavras, mas é isso aí. Então, essa controladora aqui, pessoal, lembrem-se, essa user controller, ela é somente para teste, tá? Tanto é que eu vou até comentar ela aqui, porque nós não vamos utilizar ela, senão nós não vamos deixar ela aberta. Foi só para nós fazer um teste. Eu vou deixar ele salvo aqui no código, mas não vai precisar. Agora sim, vamos voltar para o nosso user service. Aqui no método save, então, do user service, a gente vai fazer as regras de negócio. Então, por exemplo, a gente vai criar, verificar se tem nome. Se nós olhar lá o nosso desenho, deixa eu pegar aqui, ó, tem lá o e-mail, name, password. Pode criar um usuário sem e-mail? Não, né, pessoal? Name também não, né? Password também não, e assim por diante. Então a gente vai começar a criar algumas regras aqui, umas validação de regra melhor. If user, se o usuário for igual a nulo, a gente já vai lançar uma exceção aqui. Throw new exception. E vai dizer objeto nulo. No momento que a gente lança uma exceção, tem que adicionar o throws declaration aqui, né? Throws declaration, adiciona throws declaration, beleza? E aqui a gente vai fazer. Bom, se o objeto user.get name, e-mail, vamos começar pelo e-mail, for igual a null, ou user.getEmail.isEmpty, nós vamos lançar uma exceção aqui, throw new exception e-mail inválido. E aqui cabe uma regra, né, pessoal? Mas depois nós podemos fazer uma regrinha para validar o e-mail, se é arroba, se tem o arroba, se tem dois subdomínios no mínimo, e assim por diante. Vou copiar essas duas linhas, vou colar aqui e vou trocar pelo getName, né? getName. Posso copiar o getName, e aqui no lugar de e-mail é nome inválido. A mesma coisa para o nosso password, né? Get password. Então, vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl C, password inválido. O mesmo vale, galera, aqui nós vamos ter que o correto é validar se esse password tem algumas regras ou tudo mais, né? Então nós vamos fazer algumas regrinhas aqui. E assim por diante. A gente pode ir criando. Aqui depois vai chegar o momento que a gente vai ter que criar o hash do password e substituir o valor ali. Então vou botar aqui um to do, né? Porque vai ser preciso fazer isso aqui em um determinado momento. Ok, pessoal? Então se a gente tentar mandar agora, ele vai estourar um erro, certo? E é justamente nesse sentido aí que a gente vai estar trabalhando. Tá? Aqui a gente vai criando todas as regras. Se tu vai ver aqui agora estourou um erro na user controller, porque agora tem o método save aqui, né? Então esse cara aqui também, podemos até remover esse user controller, né? Porque esse cara não vai existir no nosso projeto. Vou dar um delete aqui, tá? Fica aí para título de curiosidade só, foi só um teste que a gente fez, beleza? Então voltando aqui para user service, voltando aqui para a nossa user service, então a gente vai ter outros métodos que a gente pode ir criando aqui. Então nós temos o método save, temos os outros métodos e tudo mais, tá? Por enquanto a gente vai deixar esse cara bem assim, bem simples, só para a gente poder trabalhar, seguir adiante para nossa controle, tá bom, galera? Então esse cara aqui vai ser o cara responsável por salvar o nosso usuário. Nesse nosso projeto aqui, galera, é um projeto bem simples, então a gente vai fazer poucas validações, poucos processos. Conforme você precisa, você vai adicionando tudo mais. Mas por enquanto tá bom esse nosso método aqui. O que eu ia falar? Bom, o que vocês têm que ter em mente? Esse usuário aqui, ele vai ter duas principais entradas. Uma delas vai ser
o sign up, ou seja, o cara se auto-cadastrar, e o outro vai ser o processo de se logar, certo? Então nós vamos seguir para esse ponto aí nos próximos vídeos, beleza, galera? Então fica aí o próximo vídeo, né, e a gente segue trabalhando. Abraço!